A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, boa noite. Mais um dia, mais uma noite. O Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos feito, porque o Senhor é bom. Meus queridos, o Senhor tem falado comigo a respeito do joio e do trigo. Essa passagem que o Senhor Jesus falou está relacionada ao reino de Deus. E nesse tempo presente da qual nós estamos vivendo, nós estamos vendo visivelmente o joio infiltrado no meio do trigo. Essa palavra se encontra lá no livro de Mateus, capítulo de número 3, a partir do versículo 24 até o versículo de número 30. Nós vamos ler e eu vou estar falando aqui em respeito dessa passagem, amém? Diz assim, a parábola do joio e do trigo. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o Senhor Jesus começa a falar a partir de agora. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhes, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhes disse, um homem inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? E ele, porém, lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixa-o crescer ambos juntos até a ceifa. Então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E aqui termina o versículo, meus queridos. Então, o que é que isso quer dizer? Isso significa que tem joio no meio do povo de Deus. Nesse tempo presente, a qual nós vivemos aqui na terra, conseguimos enxergar o joio infiltrado no meio do povo de Deus. Eles se dizem cristãos, são até parecidos com os crentes, mas não tem nada de cristão. E como identificar o joio no meio do trigo? É simples. Trigo, de verdade, dá boa semente. E o joio não dá nada. O joio não produz nada. Ou seja, o joio não dá semente nenhuma. E o que o verdadeiro cristão tem que fazer? Convivendo com o joio. Continuar sendo o verdadeiro cristão. Continuar plantado ali, aonde o Senhor te colocou. E não toque no joio. Não tente arrancá-lo, não tente tirar ele do meio do povo do Senhor. Por quê, irmã? Porque quem vai fazer isso é o próprio Deus. É o próprio Deus que vai fazer essa separação. Nós acabamos de ler aqui na palavra. Pois ele é o dono do campo. Ele é o dono do campo. Deus vê todas as coisas, meus queridos. Você acha que Deus não vê que tem joio no meio do trigo aqui na terra? Que tem pessoas que se dizem ser cristãos no meio do povo de Deus, dentro da casa do Senhor, que estão ali infiltradas, que foram ali mandadas pelo próprio Satanás. Para quê, irmã? Qual é a função do joio no meio do trigo? Aqui, no meio do povo de Deus, trazendo para a realidade, que foi a comparação que o Senhor Jesus fez, o joio, que são as pessoas que se dizem ser cristãos, que parecem até ser crentes, mas não tem nada de crente. Elas estão ali com uma única intenção, causar dissensão no meio do povo de Deus, causar frieza no meio do povo do Senhor, trazer contenda, trazer escândalo no meio do povo de Deus, para que as pessoas que não só estão dentro da casa do Senhor, mas que também ainda não se converteram, não queiram vir para Jesus. E os que estão dentro da casa de Deus, abandonem a fé.
porque estão vendo coisas que não estão se agradando, porque estão percebendo que há algo de errado. Só que o Senhor Jesus diz aqui na sua palavra, né? No versículo 8 diz assim: e ele lhes disse: um homem inimigo é quem fez isso. Esse homem inimigo está relacionado a Satanás. É Satanás que faz isso. Trazendo para o povo de Deus, para a obra de Deus, é Satanás. E os seus servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Versículo 29. Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até que a ceifa, então, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meio do meu celeiro. No meu celeiro, na verdade. Então, quem vai fazer essa limpeza do joio é o próprio Deus, é Jesus. Então, qual é a preocupação que nós devemos ter de estar na convivência do joio? Porque isso aqui é bíblico, está na palavra do Senhor. Jesus fez essa comparação para que a gente possa entender que realmente vai existir joio no meio de nós. E esses joios, eles são plantados, são infiltrados pelo próprio Satanás, para roubar a nossa fé, para trazer tudo aquilo que eu já falei agora há pouco. Então, como é que a gente que servimos a Deus devemos agir e reagir, mesmo convivendo com o joio dentro da casa do Senhor? A nossa única preocupação é como é que nós devemos agir. Continuar plantados na casa de Deus. Continuar sendo quem Deus nos transformou. Continuarmos sendo verdadeiros cristãos na presença do Senhor. Continuarmos sendo o trigo. Porque Jesus vai voltar. E essa limpeza Ele mesmo vai fazer. Ele vai fazer essa separação. Porque Ele é o dono do campo. Ele é o dono de tudo. Então, o que nós devemos fazer é continuarmos plantados na casa do Pai. Continuarmos praticando a palavra e não olhando para as sementes mal que o joio tem colocado, que tem acontecido no meio cristão. Porque esses são os joios que estão infiltrados no meio do trigo. Mas um dia o cefeiro vai fazer essa separação. Jesus vai separar o joio do trigo. Enquanto Jesus não volta, o trigo deve permanecer dando boas sementes, porque o Senhor vai vir e Ele vai colher o trigo com cuidado, com amor, e vai levá-lo para onde Ele está agora, que é no céu. Então, a gente tem observado que tem acontecido muitas coisas no meio cristão. Muitos escândalos, sabe? Muitas dissensões. Mas nós que servimos a Deus verdadeiramente, não podemos olhar para essas coisas. Também não devemos negligenciar. Não devemos fingir que não estamos vendo. Porque é o joio. Mas nós devemos continuar na presença do Pai. Amando a Deus acima de todas as coisas, priorizando a sua presença nas nossas vidas, praticando a palavra do Senhor e dando boas sementes, dando frutos bons, continuar perseverando, porque a salvação é uma perseverança. Não perca a sua salvação por causa do joio. Não perca a sua salvação por causa dos falsos cristãos que estão infiltrados dentro da casa do Senhor. Porque o próprio Deus vai fazer essa limpeza. Deixe tudo nas mãos do Senhor. Não toque no joio. Não tente arrancá-lo do meio do trigo, porque o Senhor vai fazer isso. E nós vamos ver com os nossos olhos a limpeza que Deus vai fazer. Somente continue na presença do Senhor, perseverando a sua salvação, guardando a coroa que lhe foi dada. Porque o inimigo
O homem mau que está relacionado aqui. É ele que faz isso. Ele tenta escandalizar as coisas santas de Deus. Mas Deus é maior. Quem prevalece é Deus. Quem prevalece é o Senhor. Esse homem mau que é Satanás, que está aqui na palavra, que conjecturando vai ser o inimigo. Ele mesmo, o próprio Deus, vai fazer essa limpeza no meio da sua obra, no campo. Então, não olhe para trás, deixe o joio aí. Deixe o joio aonde ele está. Porque quem vai arrancá-lo, quem vai tirá-lo, quem vai limpar é o Senhor, o dono da obra. Só continue perseverando e não olhe para trás, diz o Senhor. Não se preocupe com o joio, porque o dono da obra, o Senhor do campo, está vendo aonde ele está. E ele mesmo vai arrancá-lo daí. Ele mesmo vai tirá-lo. O próprio Deus vai arrancar o joio do meio do trigo. Porque esta obra tem dono. E o dono é o Senhor da ceifa, é o Todo-Poderoso. Então, o que o verdadeiro cristão deve fazer na convivência com o joio é: continue dando boas sementes, diz o Senhor para nossas vidas nesta noite. Continue dando boas sementes, porque o dono da ceifa vai fazer a colheita. E a colheita do verdadeiro trigo é boa. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, é por intermédio do Senhor Jesus que nesta noite nós oramos a Ti, Pai. Entramos na Tua presença com muito temor e tremor para pedir perdão ao Senhor por nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, por nossas falhas. Porque às vezes nós queremos agir da nossa forma, às vezes nós queremos agir da nossa maneira. Senhor, mas nós temos um dono e o nosso dono é o Senhor que fez o céu e a terra. Pai, quantos joios o homem mau tem plantado no meio do trigo? Quantos, Senhor? Mas o Senhor mesmo vai fazer essa limpeza. Pai, enquanto o Senhor não vem, continua guardando o trigo no meio do joio. Continua zelando e velando, Senhor. Alaba sobrecanta a tua plantação na terra, Pai. Pai, nos guarda do mal. Nos livra, Senhor, das astutas ciladas do diabo. Guarda a nossa família. Senhor, muito obrigada. Obrigada por nossa vida que é tua, pelo fôlego de vida, por mais uma noite, pelo alimento, pela água, pelo sol, pela chuva, pelo frio, pelo calor. Senhor, o que importa é que o Senhor sabe diferenciar o trigo e o joio, Pai. O Senhor conhece cada um dos teus filhos na terra. O Senhor sabe, meu Pai, os verdadeiros. O Senhor conhece quem é os teus filhos verdadeiros, Pai. Oh, glória! E o que nós devemos fazer é continuar confiando no Senhor, é continuar perseverando até o fim. Porque o Senhor está às portas. Paizinho querido, em nome de Jesus, nos guarda no teu caminho, Pai. Guarda os nossos passos, comanda os nossos passos. Guarda os nossos corações de nós mesmos, Pai. Desses desejos que não vêm de Ti, dessas escolhas que não são conduzidas pelo Teu Espírito Santo. Ó Senhor, Deus grande, forte e poderoso. Te amo porque Tu és bom para nós. Tu és o nosso Deus que não muda e em Ti não há sombras de variações. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Obrigada por esta mensagem abençoada que muito nos edificou nesta noite, Senhor. Visita meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Visita suas parentelas, visita suas famílias, seus lares, seus problemas, suas preocupações. Ah, Senhor Jesus, oh glória, glória, glória ao Teu nome. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da Tua glória, Jesus. Tu és bom.
Tu és fiel, meu Pai. Oremanchore calabarassore candalabarassore canlabarabalabassou. Não podemos nos desapartar da lei de Deus. A lei do Senhor precisa estar dentro de nós. Nós precisamos continuar. Não pare, irmão, não pare, irmã. Continue. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Deixe o joio aí. Deixe que o próprio Deus vai tirá-lo do meio de nós, porque Ele é o dono da obra. Amém? Que Deus abençoe a sua noite, a sua família, a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos. E não se esqueça, a sua confiança precisa e deve continuar somente em Deus, porque Ele é o Senhor da sua vida, da sua casa e da sua família. Amém? Continue. O Senhor diz para nossas vidas nesta noite: continue dando boas sementes. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Até amanhã. Se assim o Senhor nos permitir. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir essa mensagem, de compartilhar com um parente ou um amigo. Também ative o sininho da notificação clicando na opção todas, para que você fique por dentro de cada vídeo que eu vou estar colocando aqui, segundo a ordem do Senhor. Fiquem na paz do Senhor e tenham uma boa noite na presença do Pai. Em nome de Jesus. Amém.